Bom dia, boa tarde, não sei, né? Agora é exatamente meio-dia do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Todas bem? Você está bem por aí? Bom, hoje eu tô começando mais um Chá de Boneca, esse programa que é feito para quem tem interesse em fazer bonecas de pano artesanais, mesmo que você não tenha começado ainda, mas fica aqui comigo porque tem muita coisa para eu tratar por aqui, tá? Seja bem-vinda. Oi, Lizzy! Tudo bom? Bom, então eu tô com meu chazinho aqui, eu vou falar pra vocês já pegarem o chazinho de vocês. Aqui tá calor, então eu peguei um chá gelado, tá? Vamos lá. Então, se você tem interesse em fazer bonecas de pano artesanais, como essas aqui, ó. Então fica aqui comigo, esse programa é para você. Meu nome é Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então hoje, nesse programa... Oi, Cláudia, tudo bom? Nesse programa eu vou trazer o assunto qual o tecido ideal para fazer boneca de pano. Qual o tecido ideal para fazer boneca de pano? Essa é uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal, né? Então, por isso que eu tô trazendo ela aqui para vocês. E eu quero saber de vocês, quem tá me ouvindo aí, quem também tem essa dúvida do tecido, tá? Muitas pessoas aí me perguntaram do tecido. Então, eu quero saber quem mais aí tem problemas com o tecido para fazer boneca de pano. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não existe tecido ideal. Simples assim, não existe. Você, inclusive, se você está procurando pelo tecido ideal para fazer boneca de pano, pode ser que você esteja cortando a tua criatividade. A ideia é que você experimente. Aqui, nesse programa, eu vou trazer, né, nesse episódio aqui do programa do Chá de Boneca, eu vou fazer uma de conexão. Estão me ouvindo? Me falem se está tudo bem aí de conexão. Bom, vamos lá. Então aqui eu vou falar sobre alguns tecidos que eu costumo usar, que eu gosto, enfim, né? E que eu sei que a maioria das bonequeiras usa, tá bom? Vamos lá, a Amanda falou, já comprei aqueles tecidos pele, mas sempre me perguntei se tricoline normal eu poderia usar. Então tá, calma, Amanda, vamos, fica até o final que a gente vai conversar bastante sobre isso. Certo? E você que tá querendo começar a fazer boneca de pano, você que já faz boneca de pano, enfim, quer melhorar a sua técnica, por que você deve continuar aqui no programa, assistindo esse programa comigo? Porque é muito interessante, a Amanda mesmo falou aí, né? É muito importante você saber os materiais que você pode usar na sua boneca, para você experimentar mesmo, para você diversificar a boneca, e enfim, é importante você saber que tecidos que você pode usar para você ir experimentando e fazendo as suas bonecas, né? Então, se você tem vontade de começar a fazer boneca, esse assunto é bem importante para você, tá bom? Gente, se vocês acham que tem alguém, vocês conhecem alguém que vai se interessar por esse assunto, que quer começar a fazer boneca também, já clica aqui no aviãozinho, encaminha essa live para essa pessoa para ela participar também, tá? É mais legal quando tem bastante gente participando. E quem tá entrando aí já me conta o que tá, né, o que tem de dificuldade, se já sabe quais tecidos usar, se tem tecido que prefere, enfim. Aqui hoje a gente vai falar de tecidos para bonecas. Então, como eu disse, é muito importante, muito interessante a gente experimentar tecidos, né? Então, a gente experimentar mesmo, pegar um tecido diferente, ver como que trabalha e tal, né? Se você faz boneca de pano na máquina, por exemplo, você vai ver que cada tecido trabalha de uma maneira na máquina, né? Que você vai ter certas dificuldades com alguns tecidos, menos dificuldades com outros tecidos. Se você está no início, é bom você começar com algum tipo de tecido que não estica tanto, por exemplo, porque vai ser mais fácil. Então, tudo isso é o experimentar de tecido, né? E existem vários tipos de tecido que você pode usar. Então, como eu disse, ainda nessa parte de experimentar, eu quero contar a minha experiência, como que foi. Eu comecei a fazer boneca pela boneca Tilda, então foi justamente essa aqui foi a minha primeira boneca, tá?
Ela é bem bonitona e tal, mas eu confesso que grande parte dessa boneca não fui eu que fiz, foi a minha professora, né? Foi um curso que eu fiz ao vivo e vou dizer que um dos problemas desse curso era justamente o fato de já ser um molde. Bom dia, Marta, tudo bom? O fato de já ser um molde específico e com tecidos definidos, né? Então essa coisa que eu digo de experimentar tecidos é muito importante para nossa criatividade, porque a gente vai entendendo qual que a gente mais gosta, qual que a gente quer usar. E essa aqui, ela já tinha os tecidos específicos para ela, né? Então eu fui lá, o lugar que eu fiz a aula, né? Era uma loja, né? Era uma loja de tecidos, enfim, coisas de armarinho. Então ela já vinha com os tecidos definidos. E o que acontece? Eu não tive a oportunidade de entender que tecido que eu queria, escolher, né? Quais tecidos que eu achava mais legal, enfim. Não, foi uma coisa que já veio dela assim e pronto, acabou, sabe? Então, por exemplo, muito depois que eu fui descobrir, porque eu não entendia nada de tecido, que eu fui descobrir que isso aqui, por exemplo, é um linho, que isso aqui é um tricoline, depois que eu fui descobrir, antes eu não sabia disso. Então é legal você saber já antes, né, começar já a fazer boneca sabendo desses tecidos. E aqui eu vou falar de alguns tipos de tecidos, vou contar um pouquinho sobre eles, porque eu acho que além da gente só fazer boneca, é legal a gente entender quais as opções que a gente tem e o que são, afinal, esses tecidos, né? Como que eles são formados, por que é de uma maneira ou de outra, tá? Então, a gente tem 3 tipos, basicamente, de tecidos, como que eu vou dizer? Origens dos tecidos, né? No mercado, assim. Então, existem os tecidos naturais, que vêm da natureza, né? São puramente naturais, então tem a seda, por exemplo, o algodão, o linho, são tecidos totalmente naturais. Existem os tecidos... Olá, gente, tudo bom? Tô feliz que tá entrando bastante gente, espero que vocês fiquem aqui pra gente discutir sobre tecidos de bonecas, tá? Então, existem os tecidos naturais, os tecidos artificiais, por exemplo, a viscose. A viscose é um tecido artificial. O que quer dizer um tecido artificial? É um tecido que é natural, mas ele sofre algumas modificações que transformam aquilo no tecido. A história da viscose é interessante. Inclusive, a origem do nome viscose é porque a viscose é formada a partir de uma... Como que é mesmo? Eu vou pegar minha cola aqui, tá? A partir da regeneração da celulose. Então, pegam a celulose, transformam isso em um líquido viscoso, e por isso o nome viscose. E aí, esse líquido acaba se transformando de novo em um produto têxtil, que é a viscose. Tá? Então, por isso o nome viscose, esse é um tipo de tecido artificial. E existem os tecidos sintéticos. Os tecidos sintéticos são totalmente fabricados em um lugar por humanos, né? Não tem nada de natural neles. Então, os sintéticos são o poliéster, o nylon, a poliamida, o elastano. Então, são tecidos, assim, que, por exemplo, para roupa, eles não respiram muito, né? Tem aquele problema de ficar bactéria, que daí acaba ficando mau cheiro, enfim. Então, esse tipo de tecido são os tecidos sintéticos. E aqui, para as bonecas, claro, a gente não vai ter tanto esse problema de fica mau cheiro, não respira, não sei o quê. Mas é sempre legal a gente saber que tecidos sintéticos têm um certo problema, por exemplo, com alergias, né? Então, se você for fazer bonecas para criança, por exemplo, é interessante você evitar um pouco esses tecidos sintéticos, porque pode causar alergia. Tá bom? Bom, e agora eu vou falar quais os tecidos que, assim, eu conheço, que mais uso, que normalmente as bonequeiras usam, tá? Então, o primeiro, algodão cru. O algodão cru é esse aqui, né? Ó, esse aqui.
Então, o algodão cru, você encontra ele em diversas gramaturas, tá? No mercado. Então, pode ser que você encontre uns bem fininhos, outros mais grossos. O algodão cru é bom porque ele é natural, é um tecido natural. Então, por si só, ele já é hipoalergênico, né? Então, esse problema de alergia para criança, por exemplo, não existe. Só que eu particularmente, eu não uso para fazer as minhas bonecas, principalmente se for a pele da boneca, né? Inclusive aqui, se eu não me engano, a gente usou algodão cru nessa boneca que eu falei que eu fiz sem escolher os tecidos. Os tecidos já vieram definidos pelo molde, pela professora. Mas o algodão cru, ele é mais durinho, sabe, pra virar. Então, eu não uso. Tem gente que usa pra fazer, mas eu não uso, não. Eu acho que ele é legal pra fazer roupinha, né, pra fazer outras coisas que você quer que fique mais estruturado, tá? E, normalmente, o algodão cru, ele vem engomado, tá? Então, se você, por exemplo, passar água e você vê que a água, ela fica meio na superfície, assim, é porque ele tá engomadinho, tá? Então, isso também pode acabar dificultando um pouco trabalhar com ele, mas tem uma dica que eu vou dar mais pra frente lá, que daí, né, você vai conseguir contornar um pouco esse probleminha. Beleza? Gente, tem dúvidas? Se você tá gostando disso aqui, se você acha que é interessante, se você quer ver mais pessoas fazendo bonecas, clica no aviãozinho que tem aqui, ó, para encaminhar para essas pessoas virem aqui para a live e participarem. Eu gosto quando vocês participam, porque daí eu não fico aqui blá, blá, falando sozinha, né? Véspera de Natal, sozinha aqui, pô, me deixa chateada. Vou tomar meu chazinho enquanto isso. Enquanto você clica no aviãozinho. Aqui tá calor. Tanto que eu tô suando um pouco, mas tudo bem, vamos lá. Então tá, então vamos continuar. Falei do algodão cru. Qual outro tecido podemos usar para fazer boneca que fica bem legal? É a malha, tá? A malha de algodão. A malha, o que acontece? A malha, ela é bem elástica. E por que ela é bem elástica? Não é porque ela tem elastano, às vezes você pode pensar isso. Ah, mas a malha, então, ela é artificial. Artificial não, ela é sintética porque ela tem elastano. Não. A malha, ela pode ser de várias coisas, tá? Ela pode ser de algodão, pode ser de vários materiais, para ser bem sincera. O que deixa a malha elástica não é a composição dela, aliás, é a formação dela, o jeito que ela é tecida deixa a malha elástica. Então você pode ter malha de algodão, malha de linho, malha de várias coisas, sabe? Normalmente em boneca a gente usa a malha cardada, que é 100% algodão. O que quer dizer uma malha cardada? Malha cardada quer dizer que é feito a partir do puro algodão. Então, ela é feita com as fibras do algodão e são fibras mais curtas, justamente por ser puro, né? E esse é um pequeno problema porque faz com que a malha pegue bolinha, tá? Ela forma bolinha mais fácil. Mas assim, a malha, ela é muito interessante para fazer boneca. Ela fica fofinha, essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela tem de várias... Deixa eu mostrar assim, porque senão a luz fica estranha. Existe de várias cores. Então, se você for na loja, você não conhece nada, você vai na loja e pede malha pra fazer boneca, eles vão te mostrar várias cores de pele, assim, né? Pra você usar. Essa aqui até eu acho ela meio amareladinha demais. O que mais que eu tenho para falar sobre a malha? Acho que é basicamente isso. Ela fica muito fofinha, é ótima para fazer boneca de pano para bebê, para criança, enfim. Então, essa aqui é a malha de algodão. Bem legal também. Então, natural também. Tricoline. A Amanda, não lembro agora o nome dela, falou sobre o tricoline. Sim, usamos tricoline também de algodão. Normalmente 100% algodão, tá? Existem tricolines que são com poliéster, por exemplo.
não é legal, né? Não é legal. Eu falei aqui que poliéster, elastano são materiais sintéticos, né? Então é interessante você usar materiais 100% tricoline e 100% algodão, tá? O tricoline é esse aqui, ó. Por exemplo, esses que vocês veem que vem quando você vai na loja de tecido, tem vários desses aqui com desenhinhos e não sei o que. Então, bom dia, Leoco. Qual o seu nome, Leoco? Então, o tricoline normalmente é 100% algodão. O legal é que ele tem de várias cores, várias padronagens. E o mais legal do tricoline é que você encontra retalhos dele, né? Então, os retalhinhos, eles são muito baratinhos. Lá em Curitiba, pelo menos, que eu vou na loja, tem pacotinho. Léo. Oi, Léo, tudo bom? Pacotinhos que custam, acho que R$7 ou R$10, que vem vários pedacinhos de tricoline de padronagens diferentes, assim, normalmente eles fazem composições de padronagem. Então é bem interessante. O tricoline, para você fazer roupinha, principalmente, você gasta pouco. É um tecido de boa qualidade, que é 100% algodão. E fica super fofo, né? Para fazer a pele da boneca, tem o tricoline também, que é... Se você chegar na loja e falar, eu quero tricoline para pele de boneca, eles vão ter. Tá? É um tricoline que parece que ele é mais fino, eu não sei direito, mas eu sei que ele é mais fininho, assim, é bem mais fino do que o algodão cru, né? Então ele fica muito bom para pele de boneca, tá? Eu super recomendo o tricoline. Em comparação com o algodão cru, eu acho que o tricoline fica muito melhor. Ele não fica com marcas e tudo mais. Tá bom? Amanda, te respondi, Amanda. Me conta aí se eu te respondi, tá? Então, gente, tô vendo que tá entrando bastante gente, que legal. Me contem se vocês já fazem boneca ou se vocês só têm interesse em começar a fazer. Eu quero saber. Bom, então esses foram os tecidos de algodão que eu normalmente uso, tá? Existe também o linho, que eu amo de paixão, linho. Ótimo, tá bom, Amanda, que legal. Eu amo de paixão o linho. O linho, ele é um tecido que é natural também. Pra você também, Léo. Um ótimo Natal, né? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Então, vamos lá. O linho. O linho é esse aqui, por exemplo, do vestido dela. Esses aqui, ó, essa bonequinha quase inteira é feita de linho, tá? Então, esse aqui também, esse aqui é linho. Eu amo o linho, por que eu amo o linho? Porque ele é chique. Ele deixa com um aspecto estruturado, deixa com um aspecto mais chique, mais bonito, assim. Ele dá uma valorizada na tua boneca, tá? Então, o linho é esse, na verdade, assim, vamos lá. Linho, certo? É um tecido natural também. Existem dois tipos, que é o puro, né, o linho puro, que é esse aqui, olha. Esse aqui é um linho puro. Eu não sei se vocês conseguem ver que ele tem tipo... Cara, o linho puro, ele é muito lindo, que ele tem tipo um acetinado, parece. Ele tem um brilho muito diferente, assim, é muito lindo. E à medida que você vai manuseando ele, ele vai ficando mais macio, sabe? O linho tem essa característica. Se você pegar o linho, você vai pensar, ui, que tecido espinhudo, né? Ele parece espinhudo quando você pega. Mas depois você vai vendo que ele com o manejo, assim, com o manuseio, ele vai ficando mais macio. O grande problema é que o linho puro é caríssimo, né? Esse aqui, por exemplo, eu lembro que eu paguei R$ 79,90 o metro. Então, ele é um tecido muito caro. Agora, existem os linhos mistos, que eu compro, normalmente eu uso linho misto. Linho misto é linho com viscose. Então, esse aqui é um linho com viscose, ele é muito bonito, tem de várias cores, tá? Esse aqui também, ó,
E ele é um linho desenhado, tá vendo? Então existe com desenho, existe liso assim, são muito bonitos. E assim, desvantagem do linho é o preço, porque mesmo esse aqui, que é um linho misto, ele não é um tecido super barato, né? Ele é mais caro do que um tricoline, do que um algodão, do que uma malha. E a outra desvantagem é que ele desfia, gente. O linho desfia bastante, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele forma esses desfiados aqui o tempo inteiro. Isso é um problema e pode ser também uma vantagem, tá? Um problema porque, assim, para pecinhas pequenas, para fazer a pele mesmo da boneca, você tem que tomar cuidado, muito cuidado, um cuidado extra, assim, porque quando a gente desvira, normalmente a gente faz força e tudo mais, então isso pode acabar desfiando o linho e você pode perder a peça, né? Porque pode fazer um furo, não sei o quê. Então isso pode ser um problema. Mas a vantagem é que ele fica com um aspecto tão bonitinho desfiado que eu, por exemplo, eu gosto às vezes, dependendo da peça que eu vou fazer, tipo uma pecinha de roupa, por exemplo, uma sainha, eu gosto de só fazer uma costurinha assim na beirada e deixar, cortar assim, né? Mas deixar os desfiadinhos aparecendo porque fica um toquezinho bonitinho assim, fica fofo, sabe? Então, assim, é um problema, mas também é uma vantagem, né? Linho é maravilhoso. Vocês viram que eu sou apaixonada pelo linho. Eu acho ele lindo, lindo, lindo. E, assim, uma coisa do linho é que, se você for usar, você sabe que você vai pagar mais caro por ele. Então, pelo amor de Deus, se você vai fazer encomenda, vai fazer qualquer coisa e você usa bastante linho, coloque isso no seu preço. E outra coisa, mostra isso para sua cliente, tá? Eu sei que aqui muitas pessoas estão entrando, querem fazer boneca de pano, não é para vender, né? É enfim, por hobby, para brincar só, ou para dar pra netinha, não sei o quê. Mas, caso você vá vender, mostra isso para sua cliente. Olha, o meu diferencial, que eu uso linho, um tecido fino, não sei o que, sabe? Tecido estruturado. O linho, ele também já é hipoalergênico, ele é antibactericida, né? O linho puro, pelo menos ele é, né? Então, assim, mostra esse tipo de coisa para sua cliente, porque isso vai valorizar o seu trabalho, né? E você vai a sua cliente vai entender o porquê que o teu trabalho é mais caro. Porque se você só colocar um preço mais caro, porque afinal de contas você precisa pagar o valor que você gastou no material, né? Precisa pelo menos pagar o valor que você gastou no material. Então você coloca um preço mais caro e você não explica o porquê que o seu produto é mais caro, ela vai ficar, tá, pra quê, né? Enfim, então temos linho também. Outros tecidos que eu uso de vez em quando e é legal, tem o suedine. O suedine é uma malha também, tá? Que também pode ser 100% algodão. Ela é bem elástica, eu não trouxe aqui pra vocês verem, mas acho que eu não tenho nada aqui de suedine. Ela é fofinha, como é que eu vou dizer? Cara, você passa a mão assim, ela tem um fofinho, é muito gostoso. O suedine eu acho ótimo, só que também é bem elástico, tá? Tem a microfibra, tem uns outros tecidos fofinhos que você pode usar para fazer roupinha, enfim. Cara, tecido, para fazer boneca de pano, como eu disse, não existe o tecido ideal. Existe o que você quer fazer com aquela boneca, né? Se você quer uma boneca para criança ou não. E qual a intenção que você quer, né? Dar para boneca. É isso, é você conhecer os tecidos, experimentar, ver o que você mais gosta, qual que você se adapta melhor. O problema da malha, por exemplo, que eu falei, o fato dela ser elástica, cara, ela é chata de trabalhar. Eu achei chata de trabalhar para costurar na máquina. Ela é mais chatinha. O suedine também é mais chatinho. Mas ela fica muito fofinha. E assim, a malha,
o que tem de legal, que eu acho bem interessante para quem está começando, apesar do fato dela ser elástica, dificultar a costura e tudo mais, em compensação, quando você costura meio errado na malha, por ela ser muito elástica, quando você coloca o enchimento, ela toma a forma certinha, disfarçando o que estava errado, sabe como? Porque os outros tecidos, o linho principalmente, ele aparece bastante assim, quando você erra a costura, tipo assim, principalmente na carinha, tá? Vamos falar aqui do rosto da boneca. Às vezes a gente erra e daí fica uns, como é que eu vou dizer, umas pontas assim. A malha, ela disfarça isso. Então isso é bem legal para quem tá começando. Gente, eu tô gostando que tá entrando bastante gente, tudo bom? Me falem aqui se vocês já fazem boneca. A Amanda falou, tem os tecidos e moldes, mas nunca fiz de fato. Olha só, Amanda, que legal. Já dá pra ir pensando na tua boneca, né? Já começar aí. Gente, quando eu falo boneca, não é boneca só boneca com aspecto de boneca, tá? É bichinho, assim, olha. Eu amo fazer bichinhos também. Acho muito legal, super lúdico. Então, é isso. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, que é interessante sobre tecidos, e muitas vezes a gente não pensa, mas o que acontece? Deixa eu dizer um dado aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a indústria têxtil é o terceiro setor mais poluente do mundo. Pois é. Então, mesmo a gente que faz boneca, a gente acaba contribuindo para isso. Claro, você não vai começar fazendo boneca pensando nisso, se martirizando porque tá fazendo isso. Mas é interessante a gente ter isso na cabeça, né? Que a indústria têxtil, ela corresponde a pelo menos 50% das emissões de gases de efeito estufa. Isso foi um estudo feito lá em 2021. Então, pensando nisso, existem também muitos materiais que são naturais e que são lindos de viver. Né? Existem tecidos, tem até uma fábrica bem legal, que se eu não me engano é Semear o nome, você consegue comprar online, de tecidos ecológicos, né? Que eles pegam restos de tecidos já usados, aí eles separam as cores e tudo mais, e depois retecem aquilo, eu não lembro direito como que funciona, tá? Depois tem que ver lá o videozinho que eles têm, é bem legal. E daí eles refazem o tecido. Então isso é muito legal, porque você acaba tendo também um propósito ali dentro das suas bonecas. Isso é bem interessante, né? Então existem tecidos, existem lãs, existem linhas, né? Todas essas feitas de produtos naturais, né? Tanto, como é que eu vou dizer, fiadas, quanto tingidas, né? Por plantas e tudo mais. Até lã feita com algodão orgânico já achei. Pois é, Amanda, então. É muito legal isso, sabe? A gente pensar um pouco também nesse nosso papel, né? Como eu disse, se você tá começando a fazer boneca de pano, vai fazer para sua netinha ou não sei o quê, claro que talvez não faça muito sentido você ficar pensando tanto nisso. Agora, se você vai começar a produzir bonecas, de repente é interessante você começar a pensar, pesquisar, dar uma olhada o que você pode substituir no seu ateliê, né? Um negócio legal. Então, gente, vocês estão gostando? Tem alguma dúvida? Me manda aqui, eu gosto de falar com pessoas, tá? Senão eu fico sozinha aqui, falando sozinha. E se você tá gostando, também já clica no aviãozinho, manda isso aqui para alguém que quer começar a fazer boneca de pano, né? É interessante para essa pessoa já ir conhecendo os tecidos, já ir escolhendo, né? Para fazer a sua boneca. E assim, vamos lá, falando sobre tecidos, eu tenho algumas sugestões de quando você vai começar a fazer boneca de pano. Primeiro passo, primeiro passo, você escolheu o tecido. O que você vai fazer? Você vai chegar em casa e lavar o seu tecido, isso mesmo, lavar o tecido. Por que eu sugiro isso? Ponto 1, que eu já sofri com isso, eu não quero que ninguém sofra, que é sair a tinta do tecido. Pois tem tecidos, o suedine é toma cuidado, se você for usar suedine,
ele sai muito a tinta, muito, muito, muito. Então vai lá e lava na mão, tá? Lava na mão com um sabão neutro. Lava até sair, assim, até não sair mais tinta do tecido, tá? Porque o que acontece? Quando a gente tá fazendo a boneca, a nossa mão transpira, ou a gente vai usar água para, sei lá, tirar a marca da caneta, por exemplo, né? A canetinha de desenhar no tecido. Enfim, N coisas que podem acontecer, que pode cair água ali, e daí você pode manchar a tua boneca, assim, de graça, né? Então, lava o tecido antes, tá bom? E outra coisa também é que quando você entrega a boneca, depois, se a pessoa for lavar, pode ser que manche a boneca, né? E não é legal. Outro motivo para você lavar o tecido é encolher, porque o algodão, ele encolhe bastante, né? Pode ser que ele encolha bastante. Então é bom você sempre lavar seus tecidos antes para não correr esse risco de a pessoa também que vai receber a boneca, depois vai lavar e vai encolher, vai ficar repuxado, não é legal. Né? Às vezes a pessoa só vai lavar a roupinha e depois vai colocar na boneca, não serve mais, né? Não foi a boneca que engordou, foi o tecido que encolheu, não é? Então, sugestão aí, do primeiro passo para você que está querendo fazer boneca, comprou o tecido, lava o tecido, beleza? Na mão com sabão neutro, tá bom? Para não causar nenhuma alergia, não estragar o tecido, enfim. E secar de preferência à sombra, tá? Porque quanto mais sol pega o tecido, mais ele pode desbotar, né? E outra dica que eu tenho, assim, sobre tecidos é a maneira de cortar o tecido. Eu já fiz algum videozinho por aí falando sobre isso, e eu vi que vocês gostaram bastante, então eu vou dar essa dica aqui também, que é sobre como cortar o tecido. O que acontece? A gente faz peças pequenas, tá? Então, assim, eu não vou dizer que isso é... como é que eu vou dizer? Você não consegue fazer boneca se não fizer isso. Não é isso. Você consegue fazer, mas pode ser que você tenha uma boneca repuxada ou uma roupinha de boneca que fique meio repuxada, fique estranha, se você não cortar desse jeito. Então, vamos evitar, né? Melhor evitar. É legal você saber como cortar um tecido para fazer a sua boneca de pano. O que acontece? Deixa eu pegar um outro que tem aqui bem marcado. Eu acho que não tem... esse aqui acho que tá. Esse aqui acho que tá. Então, a gente tem no tecido, a gente tem dois tecidos planos, tá? Tecido plano, quando eu digo tecido plano, é tecido que não é malha, por exemplo, que não é elástico, beleza? Então, por exemplo, o tricoline. Vocês estão vendo que ele tem essa barrinha aqui, olha, sempre que você vai comprar, você vai ver que ele tem uma barrinha, às vezes tem uns furinhos aqui assim. Então, isso aqui se chama ourela do tecido, tá? Essa aqui é a ourela do tecido. E nessa mesma direção da ourela, ou seja, assim, tá o fio do tecido. Essa direção do fio é a direção que é mais resistente. A outra direção, que é a direção assim, ó, perpendicular, é a direção da trama. Então, se você puxar, você vai ver que ele estica mais nessa direção do que nessa direção aqui. O que acontece? Quando você for fazer roupinha de boneca ou a boneca mesmo, tenta fazer com que o fio do tecido, que é assim, fique na direção principal da tua peça. O que eu quero dizer com direção principal? Você tem uma boneca, a direção principal do corpo da boneca é essa aqui, ó, né? Que é assim. Você tem o bracinho da boneca, oh meu Deus, o bracinho da boneca, a direção principal do bracinho é essa aqui, ó. Então, você vai fazer com que essa direção principal fique no fio do tecido. Então, você vai desenhar o bracinho assim e cortar ele assim, porque assim a chance de ficar repuxado porque o tecido tá enviesado é menor, tá bom? Então, isso também é uma dica bem legal para você já começar a praticar aí, né? Quando você for fazer suas bonequinhas de pano. Bom, falamos sobre tecidos, falamos sobre sugestão de lavagem, né?
cortar de maneira certa. E eu tenho uma ideia para você que tá aí no Natal, você quer fazer alguma coisa e você já tem algum molde, sei lá, ou quer começar a treinar de alguma maneira, não sabe onde comprar tecido, não tem como comprar, sabe o que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar um tecido que você tem velho em casa. Então, por exemplo, você tem uma camisa velha que você não usa mais, uma camiseta, a camiseta normalmente é de malha, de algodão. Você tem uma calça jeans que você não vai usar mais, sei lá, cara. Pega qualquer coisa que você tem aí perdido, um lençol normalmente o que é? Algodão, né? Ou viscose, né? Pode ser que seja de viscose também. Então, use esse tecido para você já ir treinando. De repente, você já tem uma máquina de costura, já vai treinando costurar curva, sei lá, sabe? Você não tem máquina de costura, vai começar a fazer boneca de pano, quer começar a fazer boneca de pano sem máquina de costura, já vai treinando costurar na mão, nesse tecido aí de casa. Então isso é legal porque você já vai pegando o gosto e você já vai entendendo os tecidos. É interessante você começar a perceber esses tecidos, como que eles são. Então você olhar na etiqueta da sua própria roupa, olha de que tecido que é feito, né? Pega nele, sente ele, entende como que ele fica como que ele é na mão, testa essas costuras no tecido, você já vai começando a entender melhor. E se você for comprar tecido pela internet, você não fica com aquela dúvida, ai meu Deus, mas qual que é a textura desse tecido, como será que vai ficar o caimento? Você já teve essa experiência de pegar, de entender como que ele fica, né? Se é mais estruturado, se é mais molinho. A viscose, por exemplo, ela é bem molinha, certo? Então essas são ideias para você já começar aí a pensar, já começar a colocar sua criatividade em prática para encontrar tecidos legais para suas bonecas, certo? Gente, eu acho que era isso basicamente que eu tinha para falar. Hoje, dia 24, né? Pré-Natal aí, véspera de Natal. Jane, boa tarde. Feliz Natal para você também. Ale, boa tarde todas. Bom, era isso. Vou dar um resuminho aqui do que a gente viu. Então, eu falei aqui sobre qual o tecido ideal, que na verdade não existe tecido ideal, a gente viu aqui. Falei sobre os tipos de tecido, naturais, artificiais, sintéticos. A gente conversou sobre os tecidos que eu, pelo menos, tenho mais familiaridade e que uso mais nas minhas bonecas. Então, o algodão cru, malha de algodão, tricoline de algodão, o linho. Também dei algumas sugestões para você já ir pensando, né, para você usar tecidos aí de casa, sugestão também para lavar tecido. Basicamente isso que a gente falou aqui nesse chá de boneca. Feliz Natal, Marta, Feliz Natal, Ale. Espero que vocês tenham gostado. Me segue aqui se você não segue ainda, porque eu tô sempre fazendo conteúdos bem legais para você que quer começar a fazer boneca de pano. Já clica no aviãozinho aqui também, se você gostou tanto dessa live, quer compartilhar com amigas, enfim, compartilha mesmo, tá? Clica no aviãozinho, é bem legal quando tem bastante gente aqui interagindo comigo. E é isso, gente, fiquem à vontade para me mandar mensagem também, eu gosto muito de conversar com vocês aqui nas mensagens privadas, estou sempre mandando mensagem para vocês, saber quais são as dificuldades de vocês, o que vocês querem ver por aqui, que para mim ajuda muito a entender, né, o que vocês têm mais dificuldade, tá bom? Então é isso, gente, Feliz Natal, um beijão e até a próxima!